Estamos aqui de volta, estamos dando início a mais um vídeo do Conversa Mole. Hoje é terça-feira e vim aqui para fazer um convite todo especial para vocês para acompanhar o nosso programa Caras da Ilha, que excepcionalmente essa semana vai ao ar na quinta-feira às 19h30. Nós vamos deixar depois aí um aviso, né, com os temas que nós vamos pautar. São temas bastante interessantes. Nós vamos falar sobre a Igreja Católica, nós vamos falar sobre o futuro das crianças do país, nós vamos também falar um pouquinho sobre os assuntos aí da semana, vamos comentar um pouquinho sobre o debate que houve na Band. Quer dizer, vai ter vários assuntos aí para a gente conversar. E como sempre, no final do programa, nós vamos dar as nossas dicas culturais, né? Vamos trazer um filme, vamos trazer um livro, que é um livro bastante... acredito eu que muitos de vocês já leram, que é O Arte da Guerra, é um livro muito legal, né, do Sun Tzu. Eu vou falar sobre um livro também que eu acabei de ler, da Juliana Dalpiva, que é sobre o clã Bolsonaro. Vale a pena também a gente colocar esse livro aqui para vocês lerem, um livro bastante atual, um trabalho fantástico da Juliana Dalpiva, que ela fez durante muito tempo, acompanhando aí a trajetória da família Bolsonaro, tá bom? Bom, hoje, como é terça-feira, a gente sempre traz um tema do Conversa Mole para a gente bater um papo, né? E eu gostaria aqui de colocar para vocês um pouquinho da minha indignação, vendo aí 45% da população brasileira votando no Bolsonaro. Eu não consigo entender, né, a razão desses votos, tendo em vista tudo aquilo que ele tem feito contra a gente, né, contra todos nós. Eu vou deixar aqui no final do vídeo 2 videozinhos para vocês acompanharem e não esquecerem jamais tudo aquilo que ele já falou e já fez durante esse período de 4 anos aí que a gente está sob o domínio do medo, vamos chamar assim. Eu já falei várias vezes e repito, eu já fiz a minha escolha pela democracia, assim como fizeram várias pessoas, vários empresários, né? Como fizeram vários artistas, como fizeram Simone Tebet, Ciro Gomes, entendeu? Eu já fiz a minha escolha pela democracia. É uma questão de que, se nós formos dar poder ao Bolsonaro nessa reeleição dele, quem vai virar a Venezuela é o Brasil. Vocês não tenham dúvida, porque ele é um autocrata. Então, entre a autocracia, que é a ditadura moderna, tá certo? Porque ele quer mudar o número de pessoas do STF e fazer um monte de coisas, eu prefiro a democracia. E vou lutar pela democracia até o final, tá certo? Infelizmente, quem sobrou? O Lula. Então nós vamos votar no Lula, tá certo? Porque não há outra alternativa. A alternativa é nós termos uma autocracia no Brasil versus uma democracia. Com todos os defeitos que o Lula tem, ele jamais, em momento algum, teve algum comportamento que ferisse a nossa Constituição ou ferisse a nossa democracia, né? Mesmo com a sua prisão, com o impeachment da Dilma, né? E o tema mais controverso é sobre corrupção. E qual é a diferença, né, com relação ao Bolsonaro e a corrupção que hoje ele implantou e oficializou através do orçamento secreto? Entendeu? Ele, no debate, disse, né, que ele vetou o orçamento secreto. E não é bem verdade, isso é falso. E eu faço questão aqui de, inclusive, ler um pedaço aqui, vocês me permitam. Disse lá no debate que ele vetou, né, o orçamento secreto. E verdadeiramente não é a verdade, né? O Estadão
ele buscou a informação, né, e verificou o seguinte, que o Congresso, na primeira tentativa de viabilizar o orçamento secreto, foi realmente do Congresso Nacional. E o Bolsonaro vetou. Mas, em seguida, por sua vez, né, ele recuou do próprio veto e encaminhou para o Congresso um texto que criou o orçamento secreto. Né? O projeto é assinado por Bolsonaro e a exposição dos motivos que justifica e leva a assinatura, sabe de quem, gente? Do general Luiz Eduardo Ramos, ministro da Secretaria de Governo. Então vocês vejam que ele criou o orçamento secreto para ter o controle do Congresso. Ao invés de ele ficar brigando, ele falou que foi o Rodrigo Maia, né? Vocês lembram disso? Mentira! O Maia veio a público falar claramente e desmentir a informação do Bolsonaro. Então são várias coisas que vêm acontecendo e que aconteceram nesses últimos 4 anos que nos levaram à saturação. Vocês vejam essa divisão, até brigas de família, briga entre amigos, né? Coisas que não têm cabimento, que a gente é obrigado a se defrontar nesse período. Então, por isso, eu vou votar no Lula, tá certo? Porque não dá mais para segurar esse tipo de situação. Já temos um Congresso que foi eleito, né, da pior qualidade, tá certo? Com todos esses caras que foram votados e que foram eleitos, nós vamos ter o pior Congresso, pior do que esse atual. Entendeu? Então, se nós não tivermos um governo firme, um governo democrata que saiba negociar, nós vamos virar uma ditadura, sim senhor, nós vamos partir para uma Venezuela. Ou você acha que o Bolsonaro vai fazer diferente? Ou não esqueçam, o grande ídolo do Bolsonaro foi o Chaves. Pô, nós temos várias declarações dele na Câmara dos Deputados elogiando a postura do Chaves. Tá certo? E hoje ele vem falar de Venezuela. Aliás, falando de Venezuela, é imperdoável o tal do pintou o clima, né? Isso é um assunto que eu gostaria de entender. E outro assunto também que eu quero trazer para vocês, e vamos discutir na quinta-feira, é essa falta, né, de compostura, né, na Basílica lá de Aparecida, né, com aquele enfrentamento de bispo, dos seguidores, né, do Bolsonaro, com o padre, bispo, aquela briga com repórteres, né, no dia que deveriam estar todos ali fazendo uma oração e pedindo paz e pedindo união no país. Mas não, ele foi lá para montar um clima, né? Pintou um clima, né? Já como ele gosta de falar, tá certo? E é inadmissível essa atitude dele com relação às meninas venezuelanas. Isso realmente é lamentável, assim como foi lamentável aquele discurso da Damares, que eu também não vou esquecer. Mas é isso, gente. A conversa de hoje é essa. Eu acho que nós devemos realmente combater esse tipo de coisa, e é combatendo aqui nas redes sociais, trazendo a informação verdadeira para vocês, que a gente vai combater esse tipo de atitude, né, que vem acontecendo aqui no país. Então, eu peço a vocês, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, acompanhem a gente aí nas redes sociais. Bom, vou deixar alguns videozinhos aqui no final para vocês acompanharem e não esquecerem das atitudes desse senhor que hoje é o presidente da República. Tá bom? Gente, muito obrigado, um grande abraço, se inscrevam no canal, deixem um comentário, a gente está aqui sempre para discussão positiva e trazendo os fatos reais para vocês. Tá bom? Grande abraço. Está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Gripezinha ou resfriadinho. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha e não acontece nada com ele. Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Quando você tiver falta de ar, tem que ir pro hospital. Lamento. Quer que faça o quê? Se você virar
virar um jacaré. O cara que entra na fila da vacina é um idiota útil. Tem que deixar de ser um país de maricas. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? E aí, seus mitos, tudo bem com vocês? Bolsonaro foi ao Jornal Nacional e, como sempre, mentiu. Os bolsonaristas estão revoltados com a Globo, porque William Bonner ousou debochar das mentiras da tchutchuca do Centrão. As perguntas foram as mesmas. Bolsonaro mentiu, mas pelo menos dessa vez não mentiu à vontade. O senhor xingou ministro do Supremo de canalha. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino. Senão o PT volta. O senhor tem xingado ministros do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, você não está falando a verdade quando fala xingar ministros. Mas foi a história, ó. Não existe. Isso não existe. É um fake news da sua parte. O senhor xingou ministro do Supremo de canalha. Em 2018, o senhor candidato à presidência, o senhor se apresentava como o candidato da antipolítica e o candidato contra o Centrão. Qual é a nossa proposta? É indicar as pessoas certas para os ministérios certos. Por isso, nós não integramos o Centrão. E toda a imprensa pergunta para mim, como você vai governar se eu tomar lá da cá? Eu devolveria a pergunta a vocês. Existe outra forma de governar ou é só essa? Se é só essa, eu tô fora. Na convenção do seu partido, o general Heleno chegou a cantar se pegar... A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é: se gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Hoje, a verdade é que o Centrão, ele é a base do seu governo. No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão. Mas foi a história, ó. Pessoal, ontem o Centrão, juntou os 10 partidos, 12, lançou um manifesto com 17 itens, talvez seja para prestigiar o PSL, nosso partido, que é o número 17, né? Agora, uma coisa chama a atenção no item 14 aqui. Ele diz o seguinte, né? O Centrão, eles vão buscar governar não na velha e esgotada fórmula de convivência baseada nas trocas de cargos e verbas por votos, muitas vezes com feições não republicanas. A imprensa não vai me entrevistar, né? Mas o Centrão, por que não começam devolvendo os ministérios agora? Como nós podemos governar sem o tomar lá da cá? Que se tomar lá da cá é a raiz, é a origem do quê? Da corrupção e da ineficiência do Estado. Na semana passada, quando o senhor estava saindo lá do Palácio da Alvorada, inclusive o senhor enfrentou lá um incidente com aquele youtuber que foi cobrar do senhor essa aliança do seu governo com o Centrão. Tchutchuca do Centrão! Ó a tchutchuca do Centrão lá! E o PT, hein? Gritar, pega Centrão. Não fica um, meu irmão. Quando o couro comer pra valer, se vocês não se deixarem seduzir por discurso do Centrão... Eu sou do Centrão. Então essas acomodações levam à ineficiência do Estado e à corrupção. Se é para fazer a mesma coisa, eu estou fora. Então qualquer um presidente que porventura distribua ministérios estatais ou diretorias de banco para conseguir apoio dentro do parlamento, ele está infringindo o artigo 85, inciso 2 da Constituição. A questão do Ciro Nogueira vir para o nosso governo, obviamente a medida provisória está pronta, e fazer essa proposta para ele. Se eu der, por exemplo, um ministério para um partido com o objetivo de comprar voto, qualquer um pode, então, né, me questionar que eu estou interferindo no livre exercício do poder legislativo. É isso. O Ciro, logicamente, vai nos ajudar. Tem vídeo correndo na internet que me chamou de fascista lá atrás. Sim, chamou. O Bolsonaro tem muita restrição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. Tá certo? E chamou, as coisas mudam. O presidente indica os seus ministros de acordo com interesses políticos partidários. Tem tudo para não dar certo. As coisas mudam. No meu tempo não era Centrão, não existia Centrão.